Pois é, vamos começar por aí? Vamos começar o papo por aí? Já começa com fofoca? Vamos começar com fofoca? Vamos começar com fofoca. Pronto, começamos já com altos níveis de discussão. Semana passada, ou caso vocês queiram entender essa semana, para quem entende que ainda não começou a semana passada, tá ficando cada vez mais confuso. Alguns cortes aqui do canal de cortes, né? Eu tenho 2 canais, do Condensa Sarjeta e o canal de cortes da Sarjeta. Alguns cortes tiveram muito view pro normal do canal. Teve o lance lá da discussão em cima do podcast As Ideias lá, que tava o pessoal da... Tava o Chavoso, tava o Galo, tava o pessoal da Soberana. Também repercutiu o corte sobre React, também o outro sobre sexualidade, enfim, rendeu muita coisa. Foi uma semana agitada ali no canal de cortes. E olha que foi uma semana que entrou só 4, ainda tem um 5º corte para entrar. Mas fez bagunça, né? Fez uma baguncinha. E o que eu achei doido, assim, teve uma resposta muito inflamada. Porque olha só, vamos ser francos, tá? Eu tô ligado que volta e meia eu cutuco, eu atiço, eu provoco e tal, porque eu também não presto, entendeu? Eu não tô aqui para ficar dizendo, olha como eu sou legal, eu também não presto. Porém, esses cortes, eles estavam bem tranquilos, assim, sabe? Eu não tava nem levantando voz, tava, sabe, assim, meio... Tava mais cabeça fria, live passada eu tava mais cabeça fria, sei lá, tava mais tranquilo. E o caralho, cara, o que foi aqui? Porque tem uma coisa engraçada que é assim, ó, eu entro no canal do Condensa Sarjeta e os comentários, tem gente ali me xingando. Mas tem muito comentário que é me elogiando, falando, cara, como teu canal é importante pra mim, como é bacana, e não sei o que, não sei o que. Por exemplo, agora eu voltei de uma pizzaria, e aí um dos garçons ali, Marco, o nome dele, eu sou péssimo pra nome, tá? Desculpa se estou errando. O cara veio falar comigo, porra, eu vejo teu canal direto, e eu sempre dizer, uma hora eu vou te ver, não sei o que, pediu pra tirar foto. Então, assim, a relação que eu tenho com as pessoas a partir do Condensa Sarjeta é uma relação bastante carinhosa. No Condensa Sarjeta é o exato oposto. É o exato oposto, é o yin yang, cara. Porra, eu já tô parando de olhar comentário, brother. Porque eu entro nos comentários, assim, depois de umas 30 ofensas, aí tem um elogio. Pô, galera, assim, e às vezes eu tô falando coisas tão de boa. É que assim, a maioria das pessoas que gostam é uma maioria silenciosa, né? Mas assim, é engraçado, saca? É engraçado. E aí, o que eu achei doido é que começaram a levantar umas fake minha. E eu comecei a pensar. Eu disse, cara, de onde é que esse povo tá tirando isso? E 2, né? Por que estão fazendo isso? Né? A troco de quê? Tipo, até porque não cola. Mas teve um carinha que ele começou a levantar a história de que eu fui membro do MBL. Eu fiquei pensando, disse, cara, olha só, não, assim, não sou uma coisa meio infantil, do tipo assim, eu soube que tu peidou alto na sala. Sei lá, uma coisa assim meio, sério, infantil demais, assim, teve uma aula que tu esqueceu de levar o material. Sabe aquele tipo de recriminação de criança que já até ser engraçado, assim, elas levando muito a sério coisas ridículas? Então, foi isso, né? Aí eu falei, pô, me descobriram. Imagina eu membro do MBL. Caralho, mas imagina se tem vários setores da esquerda que querem rasgar constantemente minha carteirinha de esquerdista. Eu já disse, pode rasgar se quiser, tô nem aí. Mas no MBL mesmo não teria durado um dia. Eles tinham rasgado a carteirinha de liberal antes de entrar, sabe? Os caras na hora ali olham pra tua cara, olha pra carteirinha, olha pra tua cara, olha pra carteirinha. Rasgou na mesma hora. Não, isso aí é filtrado. Isso aí não rola, não. Sério, porra, foi engraçado, tá? Não vou negar que foi engraçado. Mas foi um fique estranho aí, né? Porque a história já tá ficando. Confesso que eu tô começando a achar engraçado, assim, porque é quase brincar com, sei lá, tu ser uma pessoa de um universo paralelo, assim, sabe? O que aconteceria se você fosse, sabe? Se você. Não, foi aqueles IC da Marvel, assim. O que aconteceria se. E se o Doutor Destino fosse uma drag, né? Sei lá. E se o Link fosse do MBL? Vamos fazer uma. Eu achei maluco, sabe? E aí aquela coisa também, né? Depois o pessoal fala, Link só critica a esquerda, não sei o quê, mas, porra, tu vê que é gente de esquerda vindo fazer esse tipo produzindo esse tipo de mentira e tal. É feio, né, cara? É feio, assim. Por isso que eu falo, assim, o pessoal da esquerda às vezes quer arrotar pra si uma virtude. A esquerda é formada também por uma caralhada de canalha. E aí tu vê nessas práticas aí, né? Tu vê, tipo, é tudo igual, assim. Quer dizer, não é que, sei lá, se é tudo igual também, mas nessas horas é igual. Né? Quando se trata de mentir, difamar, atacar, é igual, é a mesma merda. Pode às vezes mudar um pouco o vocabulário, mas são práticas semelhantes. No final das contas, lamentavelmente, essa é a má notícia, são práticas semelhantes. Mas enfim. Aí eu podia jogar aqui pra vocês, né? Quais são as outras? Podia criar outras, aí vamos lá. Eu fui do curso do Olavo. Cara, sabe o que é doido do Olavo? Eu tinha um amigo
que hoje não é mais amigo, porque o cara virou Olavete, mas assim, não é Olavete, assim, do tipo, eu gosto de ler alguns livros. Não, não. O cara, assim, virou... Ele fez os cursos todos do Olavo de Carvalho. Ele, quando ia falar qualquer coisa, ele citava o Olavo de Carvalho. Eu ficava imaginando esse cara na hora de trepar, se é que ele trepava, né? Do tipo, ele tá lhe metendo, e ele fala, pô, segundo o Olavo de Carvalho, e dá. Ou tome. E aí, enfim, parei de falar com esse cara, mas assim, eu comecei a ver essa dimensão desses grupos nessa época, e eu cheguei aí comecei a ler os textos, assim, deixa eu ver qual é desse cara, né? Todo mundo que tá guinando pra direita tá gostando desse cara. Bom, a gente tem que conhecer, né? E aí eu percebi aquela coisa que eu tenho falado há muito tempo aqui para vocês, né? A força do olavismo é uma força, acima de tudo, performática. Tem uma coisa boa no Olavo de Carvalho, eu vou fazer um elogio, um único. Eu vou trazer, cadê o Olavo aqui? Eu tava com o Olavo aqui perto, cadê o Olavo? Vou fazer um único elogio possível para o Olavo de Carvalho. Ele soube entender Gramsci. Aí você, pô, mas ele vivia fazendo teoria da conspiração com Gramsci. Sim, aí era a parte que ele estava sendo mentiroso. Porque no fundo ele entendeu. Às vezes eu queria mais que essa galera, os marxistas-leninistas, assim e tal, voltassem para ali com mais força Gramsci. Eu acho que precisa. Porque Gramsci foi o cara que, né, basicamente, como o pessoal às vezes fala, né, é o marxista da superestrutura, né, assim, para quem não... Básico de básico, tá? Para Marx tem a infraestrutura, economia, e a superestrutura, que é a cultura. A relação é dialética, embora tenha toda uma polêmica. Aí se Marx via a economia como mais fundamental do que a cultura, então teria que mudar a economia para mudar a cultura seria apenas uma espécie de resultado das condições econômicas. Eu não acredito nisso, eu acho isso determinismo, né, um determinismo econômico, até porque a cultura também opera dentro de uma economia simbólica, etc. Então a coisa não é assim, e o Gramsci foi o cara que chamou atenção para isso, né? Ele falou assim, olha, a gente tem que pensar a cultura. A gente tem que pensar a cultura porque existe uma guerra cultural, que hoje é bem evidente, na real, né? O Olavão, verdade seja dita, o Olavão sacou isso muito bem. Ele sacou isso muito bem e soube se aproveitar disso. A força dele era essa. Criava toda ali uma semiótica do professor universitário, do enciclopedista, né? Cheio de livros e pá. Fumava, falava palavrão para criar a figura do tiozão descontraído e tal. E no meio disso ia plantando ideia, né? Ia fez a cabeça de uma geração inteira, entendendo que há uma guerra cultural e se utilizando de coisas que, na verdade, por isso que ele fala tanto de Gramsci, ele era tudo que eu vi o Olavo de Carvalho falando, eu achei leituras medíocres. Ele falando de Nietzsche é horrível, não sabe nem o que está falando. Eu vi ele falando de Aristóteles, achei meio, né, assim, tipo, ele basicamente transformou Aristóteles no conservador, enfim. Mas Gramsci, eu acho que, assim, tirando as partes que ele fazia difamação ao Gramsci, né, que ele só fazia difamação pessoal, quando ele ia discutir a teoria, no fundo ele tinha entendido muito bem. Ele se fazia de louco. O Olavo de Carvalho se fazia de louco. Ele tinha entendido muito bem, Gramsci. Ele foi o conservador católico que talvez melhor tenha lido Gramsci, que era católico também, né? Cabe dizer. Então, e aí é doido, porque, verdade seja dita, todos nós hoje somos olavetes, a direita e a esquerda. O nível de engajamento das redes, o grau de discussão, o teor das tretas, né, o que eu chamo de haluquismo cultural, porque depois do caso Haluk isso ganhou, inclusive, ganhou uma estética muito específica. Mas, assim, todos nós hoje apelamos para isso. Cara, sério, hoje o engajamento ele é feito pela polêmica, ele é feito pela treta. Por exemplo, esses canais de React que cresceram. O React, por exemplo, vamos lá. Não vou nem falar mal, depois, pessoal, já tem 2 vídeos falando mal, não vou falar mal de React. Eu vou comentar o seguinte: notem o layout, né, assim, na thumbnail de canal de React. É um canal, geralmente, ela já traz a treta na thumbnail. É uma pessoa falando uma coisa, uma outra respondendo no talo, e alguém fazendo uma cara de não sei o quê, ou eles brigaram, ou, enfim, tu produziu algum tipo de tensão, que às vezes nem tem. Tu clica depois para ver o vídeo, é puro bait, né? Mas, assim, a internet é movida a isso, né? E Olavo deu a letra. O Olavo começou fazendo isso muito bem, arranjando briga com todo mundo, atiçando. Porra, para pensar. O cara, isolado lá na puta que pariu nos Estados Unidos, conseguia, volta e meia, sacudir a imprensa nacional, o governo Bolsonaro. Era uma figura de profunda importância ideológica e que entendia muito, muito bem, assim, esse jogo sujo da internet, né? Assim, esse é o grande elogio que dá para se fazer ao Olavo de Carvalho. E eu acho que é preciso fazer esse tipo de análise se a gente quer mesmo criar um controlavismo. Isso me lembra muito, agora é momento cultural. Isso me lembra um texto difícil para diabo do Adorno, filósofo. Se chama Dialética Negativa, que eu acho que é um dos livros mais importantes já feitos na filosofia. Mas é difícil de ler. E ele tem um capítulo que ele fala de Heidegger, que é outro filósofo, um conservador católico, que fez parte do Partido Nazista.
e muito influente, né? Heidegger é o cara que você pode torcer o nariz, mas a grande maioria lê Heidegger e tem em consideração coisas que o Heidegger formulava. E aí ele procurava mostrar o quanto que entender o Heidegger era importante para sacar, assim, tipo, o quanto que havia um componente fascistoide em certas premissas filosóficas e que era preciso entender muito bem Heidegger para fazer uma espécie de contra-heideggerianismo, sei lá. Quer dizer, é o seguinte, a gente precisa entender muito bem o Olavo para poder fazer um controlavismo. Porque hoje, vou ser bem franco para vocês, eu não vejo ninguém fazendo isso. À direita ou à esquerda. Ninguém. À direita, poucos setores vão se contrapor ao Olavo ou às ideias que o Olavo defendia, né? Já na esquerda, apesar do discurso expresso, o Olavo era um louco, extremista, bababá, caveirinha, tudo certo, nada disso tá errado. Mas as estratégias do Olavo, um jeito de se expressar que ele muito inaugurou no Brasil, cara, isso tá posto, inclusive na grande esquerda. Entendeu? Acho que esse vai ser o nome do. Acho que vai ser a thumbnail, somos todos Olavetes. É um negócio que tem que pensar mesmo, saca? Assim, por isso que eu falo, temos que voltar a ler Gramsci, não só ele, obviamente, mas temos que começar a reconsiderar essas questões aí. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.